Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho do direito do consumidor? Às vezes o nosso direito é violado, só que se você não conhecer quais são os seus direitos, não tem como você reivindicar. E o doutor Olavo, bem-vindo, doutor Olavo Ferreira, advogado, especialista em proteção de dados e direitos do consumidor. E eu acho que às vezes, doutor Olavo, o brasileiro tem muito, assim, às vezes a mentalidade, vou deixar para lá, deixa quieto. E está sendo lesado num direito que foi difícil de conquistar, né, doutor? Tem uma diferença grande entre você ser manso, pacífico e você passar por tolo. O que você tem aí hoje em dia é um abuso muito grande e a gente tem as ferramentas para combater isso. Então não tem por que você deixar passar, né? Deixar até barato. Tem uma delegacia do consumidor, não tem? Sim, tem uma delegacia especializada em direito do consumidor. É verdade. Fala um pouquinho dessa delegacia. O que ela faz? Ela corre, na verdade, atrás dos crimes contra o consumidor. Então, as coisas que as pessoas acham que foi só um mal-entendido, ou só uma obra ladina de alguém, não. Muitas vezes elas traduzem em crime. Então, ela deve, por conta disso, ter uma persecução penal. Aí você tem lá os investigadores, escrivães, delegado, tem acima, e já no judiciário, o Ministério Público e as varas da Justiça. Então dá para punir. Dá para punir. Então, sabe, às vezes você está fazendo reforma, parece que né? Diz que Deus criou o mundo e o diabo inventou a reforma. Porque reforma é o cão. Depois você faz uma reforma na vida, você não quer reformar nunca mais. Nem a casinha do cachorro. Nem a casinha do cachorro. Mas essa área de serviço é muita enrolação, né? Então, chegou aqui uma pergunta, o pessoal está falando aqui para mim, contratei uma empresa, paguei e ela não prestou o serviço, não fez a reforma. O que essa pessoa pode fazer, doutor Olavo? Bom, primeira coisa, antes dessa contratação, busque informações. Né? Vá saber se essa empresa... Nós temos ferramentas gratuitas na internet, né? Tem o Reclame Aqui, o próprio site do Procon. A diferença dos dois é que um é do governo e o outro é privado. Tá. Mas eles buscam ajudar. Numa pesquisa no celular, rápida. A pessoa já... sei lá, empresa de construção, entra lá. Você coloca o nome da empresa, não precisa colocar CNPJ, nada disso. Eles vão achar. Ótimo. A internet acha tudo. Então, primeira coisa, reputação da empresa, doutor Olavo? A primeira coisa. E o contrato, é importante ou não? Antigamente tinha um adesivo nos carros, consulte um advogado, não era à toa. Né? Porque contrato tem um monte de nuances que você tem que olhar. Eles nem usam mais, nem tem o capricho de fazer as tais das letrinhas miúdas que enganavam todo mundo. Não, é na cara dura, né? É colocado grande e te enganando. Em alguns casos, obviamente que tem muita gente séria, muita gente tranquila. Nós estamos falando do joio. Lado ruim. Boa. Esse pessoal, você tem que olhar o contrato, ler, reler, com lupa. E às vezes mesmo com um contrato bem feito, e a pessoa faz esse contrato contigo, a gente tem a boa fé de pagar, e a pessoa baixa as portas e nunca mais. E aí, o que o consumidor pode fazer numa situação dessa? Corra atrás. Né? Tem os órgãos, como eu te disse, o Reclame Aqui, o Procon. Agora, nós temos também a segurança que nos dá o Código de Defesa do Consumidor. O que você vai fazer com isso? Você vai procurar um advogado, vai falar, olha, a empresa continua lá, está estabelecida. Tem um site, aqui em São Paulo é muito bacana, é o site da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Você entra lá, você faz um cadastrinho da Nota Fiscal Paulista, coloca os seus dados lá, entrou. Eles vão te dar uma aba para consulta. Coloca o nome da empresa, não precisa colocar nenhum dado específico, CNPJ, coisa parecida. Coloca o nome, ele vai te dar lá ficha cadastral completa, nome dos sócios, documento dos sócios. Então, olha, tá aqui e eu tenho empresa. Ali dá para ver, tipo, se é uma empresa que tem muitos processos de pessoas... Nesse daí não. Aí tem um outro truque. Qual que é o outro truque? Ó, o doutor Olavo contando tudo aqui pra gente. A parte boa dessa visita dos processos é que tem o tribunal. O tribunal não vai te deixar olhar o processo, né, para todo mundo. Os advogados têm uma senha específica para entrar nos processos. Mesmo assim, há alguns com segredo de justiça. Mas todo mundo consegue entrar no site do tribunal e colocar lá, consulta por documento da parte. Né? O CNPJ, se souber. Se não souber, tem consulta por nome da parte. E busca, e dá uma olhada. A pessoa tem 389 mil processos. Não é uma garantia de fidelidade. Já errou tantas vezes, não é com você que vai acertar. Nem quero testar. Não. Próximo, acho que é o modo mais fácil. Então, o contrato é importante assinar na hora de contratar um Sempre, serviço? principalmente a reforma, como você tinha dito.
Verdade. Eu vejo muitos casos que a pessoa já paga e o empreiteiro Desaparece. desaparece. Mas se procurar um advogado, vai fazer valer. Então essa conversa, ai, você vem aqui, assina um contrato. Fio do bigode já passou. Tá. Infelizmente não estamos mais nessa época. É. O Álvaro Ribeiro de Belo Horizonte pergunta o seguinte: me arrependi da compra. Como devolver o produto? Bom, nós temos aí duas situações também. Tem o eu ir à loja e comprar, né? Aí você não tem direito a arrependimento. Você está lá, está vendo a coisa. Mas se você compra por telefone, internet, aquele cidadão que bate na tua porta, estou vendendo aqui esse kit milagroso, e o negócio não funciona, é fácil, né? Tá. Você tem 7 dias para desistir sem dar explicação. Tá. Não gostei, não quero, não fui com a sua cara, tá aqui o negócio, me dá o dinheiro integral de volta. Ótimo. Então, essa é uma situação. Agora, se é pessoalmente, se foi até a loja, olhou, Escolheu. teve oportunidade, aí não tem como chorar. Aí não tem como chorar. Douglas Cardoso de Ilhéus, na Bahia. A minha entrega atrasou 3 meses. Isso é uma tristeza e está ocorrendo muito isso. Tem um probleminha que é aquelas compras feitas, não vamos falar nome, mas aqueles sites que ficam na China. Tá. Você comprava, vinha direto para você recebia feliz, abria. Agora ele passa pela alfândega. Então a tendência, porque é um órgão gigantesco, é demorar. Então essa demora pode acontecer não por culpa do fornecedor. Agora vamos falar da culpa do fornecedor. Comprou, não entregou, descumpriu uma cláusula contratual, né? Então a promessa que ele fez de venda, ele descumpriu. Então tem uns artigos de lei do próprio Código de Defesa do Consumidor que vão te deixar seguros quanto a isso. Ele tem que te devolver o dinheiro ou entregar forçado. Você tem direito de escolher. O consumidor escolhe. Ótimo. Olha aí um direito bom de você saber. Outra pergunta. A Romênia, de Maceió, está perguntando o seguinte: eu recebo ligações e mensagens de cobranças indevidas do que eu já paguei. Eles vão devolver o meu dinheiro? Como é que é essas cobranças? Ó, tem muito disso, né? Antigamente falava-se, quem paga mal paga 2 vezes. Não. Quem paga mal foi mal instruído a pagar. Mas se você já pagou e está sendo cobrado, a lei é clara quanto a isso. Quem cobra uma dívida já paga, deve restituí-la no seu dobro. Que Então, bom. além de ter o seu dinheiro de volta, eles vão te dar o mesmo valor. 100%. Exatamente. Se a empresa comprou... Então, o que pode comprovar um pagamento? Um extrato? O próprio extrato. Só o um pagamento, extrato? o próprio borderô, né? Não sei, hoje tem vários nomes, boleto. Mas comprovou que está pago, é o mesmo código daquele boleto. E está sendo cobrado de novo, tem que devolver no dobro. Tem que devolver em dobro. Então, quer dizer, cobrar novamente algo que já foi pago é crime. Não é crime. Não é um crime. ilícito civil. É um ilícito civil. E você pode puni-lo com esse pagamento ao dobro. Ao dobro. Muito bem. O Caio Oliveira de São Paulo está perguntando: doutor, a empresa é obrigada a possuir um exemplar do Código de Defesa do Consumidor? Isso é bacana. Porta aberta para a rua, não interessa o seu segmento de mercado. Tem uma lei federal, 12.000 e alguma coisa, que te diz que você tem que ter um exemplar lá, de preferência novo, né? Atualizado, não aquele que está carcomido. A primeira coisa que veio na minha cabeça aquele encebado, aquele que você não quer nem chegar perto, né? Tem que ter um novinho lá e para consulta. E se o cara fala, posso, porque às vezes fica dentro do caixa, que é uma estrutura de vidro. Não, tem que deixar prático e fácil para o consumidor folhear e falar, tá errado. Ótimo, ótimo, muito bem. Agora, outra pergunta que chegou: fui enganada pela propaganda do produto, o que fazer? Propaganda enganosa. Aí entra a delegacia também. Tá. Aí já, quando você tem um engano, que é possível, acontece, ninguém é perfeito. Mas, se não se trata de um engano simples, e ele tá uma propaganda te mostrando Y e ele só faz X, então você tem uma propaganda enganosa. Automaticamente, aqueles mesmos direitos que eu te citei antes, de ter o valor integral de volta, ou o substituto igual àquele, ou a entrega forçada do negócio, aí sim você tem, eles vão estar em ordem. Se não estiverem em ordem com isso, aí você pode apelar para a propaganda enganosa enquanto crime. Também além do possível. Aí já entra como um crime a propaganda enganosa. A propaganda enganosa ela pode se virar de muitas maneiras, né? Eu poderia citar alguns modelos que vão te deixar muito preocupada, né? E tem coisas que chegam na mão da gente, são clientes mais humildes, né? E que quando recebem uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que comprou. Né? E, tá lá, recebeu, já era. Não, não é já era. Tem muitos memes na internet, né? A pessoa compra e chega algo que não tem nada. Então não é já era. Jamais. Pode ir atrás do seu direito. Pode ir para brigar.
Tá. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu vou chamar um advogado, e o custo do advogado, não tem essa hesitação, doutor Olavo? Existe, é caro, o advogado é caro, as custas processuais são caras, mas tem o juizado especial, né, que para causas de menor valor, você não precisa nem de advogado, você faz na oralidade, você chega no cartório e dita seu problema, o cartório põe a termo e manda para frente. Olha! Não necessariamente, óbvio, se você tiver um advogado, ajuda. Claro. Né, e se a própria causa valer a pena, Isso. não só para advogado. Né, mas, poxa, você vai gastar R$500 com o advogado, R$1.000, sei lá quanto, e o negócio custou 200. Não vale a pena. Não vale a pena. Vá lá, perca uma horinha, não é um órgão congestionado, são muito bem treinados. Olha que legal. Chega neles e fala, ó, cartorário, senhor, me ajuda, eu tenho esse problema. Ele vai botar, ele coloca no papel. Eu já fiz uso da Delegacia do Consumidor e fui atendida. Porque eu acredito que com o consumidor, o primeiro papel é tentar uma conversa. Sempre mais vale um mau acordo do que uma boa briga, não é? Né? Agora, quando você percebe que a pessoa dá um prazo, dá 2, dá 3, má fé. Exatamente, acho que aí... Contra a má fé, justiça. Né? Maria da Penha de Goiânia está perguntando o seguinte, como posso obter compensação por danos causados por um produto defeituoso? Aí não ficou claro se é um dano nele mesmo ou se causar dano a outras coisas. Mas vamos tentar fazer um meia-meia. Primeiro de tudo, nós temos que ter prova. Tá. Né? Um celular explodiu, vai. Pois é. Por que ele explodiu? Tá. Então, nós temos que ter uma prova disso. Geralmente isso é feito com um laudo. Tá. No próprio juizado você não consegue esse tipo de coisa. Tá. É de baixa complexidade. Tá. Mas aí na justiça você consegue que um perito faça um laudo daquilo e veja o que causou. Pode ser, por exemplo, uma sobrecarga energética. Aí né? já não é culpa do celular. Não é culpa do celular, mas alguém tem que repor isso. Tá. Então dá para ser acionada a companhia de eletricidade. Ótimo. Né? E eles bancam. Bancam, Né? pagam. Demora, tem laudo, mas vem e pagam direitinho. Ótimo. Muito bem. Você como consumidor hoje, doutor Olavo, quais são os direitos principais que dentro da tua experiência você vê que a grande população simplesmente não conhece, que você acredita que é importante ressaltar? Nossa, são muitos. 3 principais. O ideal, na verdade, seria que todo mundo tivesse como livro não de cabeceira, porque ninguém merece. Não, deixa a Bíblia lá, vai. Exatamente. Mas um livro para ficar na cozinha, Tá. vamos deixar assim, um Código de Defesa do Consumidor. Tá. Porque tem situações que ele se autoexplica. Então, você vê, que nem essa situação da companhia de eletricidade. Caiu a energia da sua casa, explodiu um micro-ondas, né? Quando volta mais forte, aquelas coisas que a gente não manja muito e não tem nem ideia de como funciona. Aquilo tem um responsável por aquilo, né? Então, você pode procurar buscar o judiciário ou os órgãos de defesa do consumidor para que eles tomem uma atitude quanto a isso e te forneçam esse direito, esse sossego do direito, né? Que é a segurança jurídica, que todo mundo fala em juridiquês, né? Mas o que a gente quer é que a pessoa comece a sentir necessidade de olhar isso. Quais são os direitos que eu realmente tenho, o que eu posso fazer. A gente costuma se olhar como consumidor, mas muitos de nós somos fornecedores também. Nisso, o que é que eu estou pisando na bola? Né? Olha, eu não deveria ter feito dessa maneira, eu atrasei a entrega porque eu tinha outra coisa para fazer. Você começa a se policiar. É um regramento, para isso são feitas as leis. E o brasileiro comum não tem hábito de informar-se sobre leis. Né? Por isso geral. que acaba sendo problemático. Muito bem. A pergunta que você me fez, perdão, os principais que são usurpados da gente. Plano de saúde, que a gente tem muito problema. Isso como advogado, né? Sim. Que vem nos procurar. Sim. Né? Nós temos agora uma recente, que acabou de sair, inclusive, uma decisão em Pernambuco, que quando eu vi a tua entrevistada anterior, ela estava falando sobre o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Está sendo cortado das mães dos autistas o direito a ter os filhos na escola acompanhados de uma AT, que é uma acompanhante terapêutica. Sim. Que é fundamental. Minha tia é educadora e ela, 2 dias atrás, ela estava falando quão é válido essa profissional dentro da sala de aula. Pois é, e explicaram mal para esse promotor, não sei quem é que decidiu isso, quem tomou essa decisão. Eu sei que saiu uma decisão judicial lá no Pernambuco. Isso foi até o STJ. O que fizeram? Assumiram que esse atendente, que é, na verdade, da saúde,
que na verdade está lá para educar. Não, ele não está. Ele está lá para ajudar a criança a interagir com outras crianças, para ir levar ao banheiro, porque você tem que colocar na mesma sala de aula os chamados padrão, né, e os que têm algum desvio padrão. O que a minha tia como educadora estava me explicando é que, por exemplo, no espectro autista, que hoje tem casos muito maiores do que há 10 anos atrás, Sim. eles não têm o mesmo comportamento. Então, um é não verbal, o outro é muito bom de socialização, Sim. o outro ele tem É o gênio no piano. é o gênio do piano, o outro problema é a audição, ele não é. se... Então, essa terapeuta, ela consegue pegar aquela informação e distribuir dentro Ela vai direcionar. Exatamente. E não é um problema da Secretaria de Educação ou do Ministério da Educação. Não, é saúde. É saúde. Isso nós já estamos montando a ação. Tá. Né? Nós vamos começar a brigar dessa maneira um pouco mais... Para que as mães voltem a ter esse direito, Exatamente. doutor. Tem que ter. Com certeza. Então, esse seria um segundo ponto importantíssimo, que é importante que as mães tenham conhecimento. E como elas fazem para fazer valer esse direito hoje, doutor? Eu aconselharia, por causa dessa decisão, procure um advogado da sua confiança e fala, olha, está acontecendo isto. Dá uma olhada na decisão que saiu no Pernambuco e me diga o que o senhor pode fazer. Tá, porque ótimo. ninguém é obrigado a saber de tudo que sai também, que sai decisão todo dia. Tá. Mas o advogado, ele tem essa expertise, ele pode pegar e descobre e já sabe o caminho que tem que tomar. Ótimo. É uma obrigação de fazer e vamos em frente. Vamos em frente. E um terceiro caso que é muito negligenciado. Bom, nós falamos de plano de saúde, Educação. da parte de energia, né? São serviços essenciais e compras pela internet. Ixi. Eu aconselho a maioria das pessoas, é que advogado na família, quando você só tem um, a família inteira vem te procurar. Dá para dar uma olhadinha nesse contrato, né? Aquelas coisas. Né? Então a gente já fala para a família inteira, olha, vai comprar na internet, tem 3 lugares que você tem que pesquisar. Reclame Aqui, o site do Procon São Paulo e o site da Jusesp. Vai nos 3. Dá uma consultada, pede, você vai perder 5 minutos, não fica ligado naquele reloginho, você tem 15 minutos para fechar o negócio. Não, vou levar 15 dias se for o caso. E compra com certeza que vai receber tudo bonitinho. E eu acho que quando você vai comprar um eletrodoméstico, algo maior, é o ideal que você vá até uma loja. Eu gosto, mas vão falar que a gente está demodê. Tamo demodê, eu sei. Mas olha, sei lá, né? É um bem tão Eu gosto de durável. tocar, né? Vê, abre existe a mesmo. porta, fecha, né? Ter certeza Isso do que é a você melhor está coisa. comprando. Mas você compra online e ainda você não vai estar. Você ainda você tem uma segurançazinha. tá dentro dos seus direitos. Uma segurançazinha é bom. Gostei. Muito ótimo. Doutor Olavo Ferreira, você pode acompanhar no Instagram, que está aí para você. Al Ferreira Advogados, tá? A.L. Ferreira Advogados. Muito bem, obrigada pela presença aqui com a gente.